Ela acorda antes do despertador, abre o celular, antes mesmo de sair da cama. Responde cliente, confere pedido, organiza a sua agenda, planeja o seu cardápio, revisa o estoque. Ela é organizada. Ela tem planilha, ela tem calendário, ela tem meta, ela tem método. Ela faz tudo certo, mas ela tá cansada. E não é um cansaço físico, é um cansaço mental. Um cansaço de estar sempre pensando. E aí eu fico me perguntando como pode ter tanta empresária organizada e tão exausta ao mesmo tempo? Porque não é a bagunça em si, não é a falta de disciplina, é o contrário. Na verdade, é o excesso de controle. Então, talvez o problema não seja falta de organização. Talvez seja o tipo de organização que está sendo construída. Existe uma camada desse cansaço que pouca gente percebe, que é a carga cognitiva. A empreendedora não é só empresária, ela é o financeiro, ela é o marketing, ela é a produção, o atendimento, a logística. E muitas vezes, fora do negócio, ela ainda é a dona de casa, ela ainda é responsável pela rotina de casa, pelas datas comemorativas. Ela é responsável por organizar e lembrar. E as mulheres acumulam isso historicamente, mesmo quando empreendem, mesmo quando elas têm uma equipe, mesmo quando elas delegam, porque a cabeça continua antecipando o problema, a cabeça continua pensando no que precisa evitar. Você já percebeu que muitas vezes o seu cansaço não vem do que você fez, mas na verdade do que você estava sustentando mentalmente o dia inteiro? Do que você precisava lembrar, do que você precisava prever ou evitar que desse errado? O cansaço da empresária, ele não vem só da execução, ele vem muito mais da sustentação. E quando essa empresária ainda centraliza as decisões do negócio, ela soma duas camadas: a carga mental social e a carga decisória empresarial. E isso não é a falta de organização em si, é só o acúmulo estrutural. E é aqui que o desgaste começa a ficar invisível. Existe uma coisa chamada fadiga decisória. O nosso cérebro consome energia toda vez que ele decide. E uma empresária decide o dia inteiro. Então, a gente decide preço, resposta, tom da mensagem, pedido que aceita, que não aceita, pedido que vai ter que adaptar, compra que faz, prioridade que escolhe. Quanto mais decisões você toma ao longo do dia, pior ficam as próximas decisões. Não porque você é incompetente, mas porque o nosso cérebro entra em economia de energia. E aí ele começa a escolher de forma mais fácil, mais simplificada, para evitar esse conflito. E aí, consequentemente, ele começa a postergar essas decisões que são mais estratégicas. Então eu te pergunto, será que você tá cansada porque você trabalha muito ou porque você decide demais? O cansaço, na maioria das vezes, é o excesso de decisão. E eu sei, a gente tem esse preciosismo, essa sensação de que ninguém faz o que a gente faz, de que se a gente não revisar vai dar errado, de que se a gente que é mais rápido de fazer do que de explicar, que é mais seguro de controlar do que confiar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero que você me responda com sinceridade. Isso faz parte da sua excelência ou é só a sua necessidade de controle? Porque às vezes a gente tá chamando uma coisa de padrão alto, só que na verdade, na prática, é só um medo de soltar, medo de deixar aí, sabe? O medo de não precisarem mais da gente. Isso aí é uma outra camada, a gente chega lá depois. Tem um velho conhecido nosso, você provavelmente ouviu falar sobre ele, Nicolau Copérnico. Ele mudou a forma como a humanidade entendia o universo, quando ele mostrou que a Terra não era o centro de tudo, mas sim o Sol. E talvez eu precise te dar uma notícia um pouco desconfortável, mas você não é o Sol. Eu sei, chocante, né? Mas você também não é o centro do seu universo empresarial, eu sinto te informar. O seu negócio não precisa orbitar 100% em torno de você. Se tudo depende da sua validação, da sua última palavra, do seu olhar final, não é excelência, é só centralização. E essa centralização cansa. Porque quando você se coloca como centro absoluto, qualquer erro que possa vir a acontecer se torna uma ameaça pessoal. Delegar parece um risco. Delegar parece uma perda de controle. Delegar parece que você está abrindo mão da sua própria identidade. E quando você sente culpa ao delegar, ou quando você sente que precisa revisar tudo, quando você acredita que ninguém faz do seu jeito, muitas vezes o problema não é a equipe, é a ausência de processos. O processo não é uma burocracia, tá? O processo é a decisão congelada no tempo. Vamos falar dessa forma. É como se você estivesse dizendo: eu já pensei sobre isso, eu já defini esse padrão e eu já determinei esse critério, então vai funcionar dessa forma. Quando existe um critério bem definido, delegar não vira um abandono.
Ele parte mais para uma execução de algo que já foi definido. Consegue perceber a diferença? Esse preciosismo mantém você no centro e o processo vai criar um sistema. E um sistema que vai, de fato, sustentar o seu crescimento. Esse processo, ele elimina o que precisa ser decidido de novo. Se você tem uma política clara de prazo, por exemplo, você não decide prazo todo dia. Se você tem uma política clara de desconto, você não precisa ficar negociando emocionalmente, ou você não precisa que quem tá responsável pelo seu atendimento te mande mensagem ou vá até você para que você decida o quanto de desconto você pode dar naquele produto. Se você tem um mix de produtos já fechado, você não vai criar um produto sob pressão conforme a próxima tendência que estiver aparecendo. Se você tiver um padrão de resposta, você não precisa pensar do zero em cada mensagem. Consegue perceber o quanto um processo pode te ajudar? E, óbvio, a intenção do processo não é que ele seja alguma coisa rígida, eterna, né? A empresa cresce, o mercado muda, a equipe muda, você amadurece, suas experiências mudam e os processos precisam ser revisados. Mas, revisar um processo é diferente de decidir tudo de novo todos os dias. A revisão faz parte da estratégia. A decisão repetitiva é desgastante. Então, quando você revisa, você melhora o sistema. Quando você decide do zero o tempo inteiro, você só se esgota. Você pode ter uma agenda organizada, uma planilha organizada, um estoque organizado e ainda assim estar decidindo tudo manualmente. Se cada pedido exige uma nova análise, se cada cliente exige uma resposta pensada do zero, se cada situação depende de você refletir individualmente, você não tem um processo, você tem uma centralização organizada. A organização, ela organiza o que já existe. O processo vai reduzir o que precisa ser pensado. Quanto mais você decide no dia, menos estratégica você fica. E uma empresária madura não decide tudo. Ela decide uma vez e transforma isso num sistema. Depois ela revisa quando necessário, mas ela não recomeça tudo do zero todos os dias. Talvez você não esteja cansada porque você trabalha muito. Talvez você esteja cansada porque você sustenta tudo sozinha, porque você decide tudo, porque você ainda acredita que precisa ser a última palavra de tudo para que as coisas funcionem. Então o problema não é a organização em si, é quem está sustentando tudo isso. Então talvez amadurecer no seu negócio não seja fazer cada vez mais, mas sim estruturar melhor para você pensar menos, para você decidir menos e para você se sustentar mais. Você pode continuar organizada e cansada, ou você pode estruturar o seu negócio para reduzir a sua carga mental. A agenda cheia não é sinal de maturidade empresarial. O processo é. E se essa conversa fez sentido para você, se inscreve aqui no meu canal porque a gente fala de estrutura que protege a sua energia, não para você fazer mais, mas para você fazer melhor.